A Márcia sempre foi guerreira. Márcia Regina tem toda uma história de vida digna, de doação ao povo. Além de envolvida, eu vejo ela comprometida, né? Porque acho que é um pouco mais do que envolvimento, ela tem comprometimento. Ela tem essa característica, né, do querer fazer, de acertar sempre, de não aceitar o que não é correto. Eu vejo Márcia como exemplo de política nesse sentido de ficha limpa, porque é uma pessoa idônea, é uma pessoa dinâmica. E aqui estamos para mais um podcast com a candidata vereadora professora Márcia Regina. Nós já discutimos aqui a temática da educação, a casa comum, e hoje nós vamos conversar um pouco sobre a participação popular e controle social. Para este tema, nós convidamos um casal muito atuante na área do direito da criança e do adolescente, um casal que tem uma admiração muito grande, amigos, companheiros de caminhada, Ivone Cristina, servidora pública, conselheira que representa a sociedade civil no conselho, também Marcos Gomes, assistente social e um grande colaborador, né, nas mais diversas políticas públicas da criança e do adolescente. Sejam bem-vindos. Obrigada, Márcia, né, pelo convite feito a nós para participar com você desse podcast, partilhar junto com as pessoas que estão aí nos acompanhando e irá nos assistir mais tarde também, um pouco sobre essa temática que iremos partilhar aqui hoje. Obrigado pelo convite, também é um prazer estar aqui compartilhando um pouco sobre a questão mesmo da participação, né, e controle social. Acho que é um momento, sim, talvez dentro do processo mesmo de participação da sociedade. Acho que vai ser um tema importantíssimo para nós conversarmos hoje. A participação e controle social, ela foi despertada muito fortemente em mim, na atuação dos 2 primeiros mandatos, de 2009 e 2016, pela formação da Escola de Fé e Política. Inclusive, Mauro Porto foi o professor, né, o assessor desta disciplina, e onde eu tive acesso a muitas informações a respeito da importância das pessoas virem discutir as questões relacionadas aos seus direitos, os seus direitos e também o dever do Estado. E aí, nesse contexto, a importância da participação. E é sobre esta temática que nós vamos conversar aqui com Marcos e Ivone, e eles vão trazer para a gente, uma vez que eles estão aí, militam nesta causa, e como é que anda? Quais são as questões que têm ocorrido nessa dimensão do conselho, das audiências públicas, das conferências, né? Que são todos esses espaços de controle e participação social. Conte para a gente, como é que está Ji-Paraná nesse sentido? Antes de responder a sua pergunta, você lembra do Mauro Porto, né? Era para ele estar aqui com a gente, né? Colaborando com esse podcast, com esse bate-papo. Inclusive, em viagem, ele contribuiu com algum material e com algumas informações que ele acredita ser interessante a gente participar aqui. E já entrando na sua resposta, uma das coisas que ele pede para a gente trazer é sobre a definição de políticas públicas mesmo, né? Como que nós vamos falar em controle social, em participação popular, se a gente não saber o que é uma política pública? Então, a gente precisa entender o que é essa política pública. E o controle social e a participação popular, através das conferências, através das audiências públicas, através da participação da sociedade nos conselhos, né? Seja da criança e adolescente, seja da mulher, seja da saúde, seja da educação, seja nas várias áreas existentes, para defender a política que aquele local ou aquela sociedade está necessitando naquele momento. Então, o controle social e a participação popular é para ver a demanda da sociedade, daquele grupo, para então elaborar diante disso aquela política pública para atender aquela parcela da sociedade.
E a Ivone lembra bem, né, da importância de compreender o que são as políticas públicas, que se refere ao conjunto de normas, de leis, que vão tratar da coletividade, não é, né, do indivíduo, é da coletividade. Então, é sobre essas temáticas aí a importância da gente discutir. E esse podcast, a gente quer ouvir essa demanda e saber, né, como que o mandato pode atuar nesse contexto de políticas públicas e de participação e controle social. Então, acho importantíssimo destacar, né, os 2 mandatos anteriores da Márcia, estando à frente nos conselhos, audiências públicas, né, é importantíssimo trazer a questão da audiência pública para discutirmos mesmo um ponto importante para a sociedade. Nas conferências, né, ela sempre estava atento às demandas, principalmente, né, a gente acompanhou muito a questão do mandato, e o mandato foi esse mandato participativo, né, porque as demandas a gente levava muitas vezes para ela acatava e discutia, né, no coletividade, com o coletivo, né. Então, assim, a importância da participação, a importância do controle social, eu sempre destaco, não adianta trazer, jogar muitas políticas públicas se não tiver um controle social, uma participação, principalmente da sociedade, da comunidade nessas políticas. E a Márcia, ela teve essa participação. Eu destaco aqui, inclusive, a reorganização da lei do CMDCA, do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, em 2013, né, que era uma lei de 90, né, e em 2013, né, a gente reorganizou, inclusive ela como vereadora, né, participou do processo organizativo, né, e aí, né, em tantos outros também conselhos que ela também teve essa participação. Eu acho que é isso, o vereador ele tem que estar atento a todo o processo, né, e o controle social ele é um marco importante, né, constitucionalmente, porque ele traz a transparência para a sociedade, né? E essa transparência ela parte pelo processo mesmo de participação da sociedade, né, nos meios de controle social. E aí, Marcos, você traz uma temática muito importante, assim, desse envolvimento, e aí eu relembro também uma das frases, até eu utilizo no trabalho de conclusão do curso de Fé e Política a nível nacional, que a gente precisa esmiuçar, né, que a gente precisa deixar com palavras mais simples para que as pessoas entendam o que é essa política pública, o que é esse controle social. E nesse contexto, as audiências públicas, chamando as pessoas e elas participarem desse processo, elas mesmas ajudam a construir, a partir das demandas, as políticas públicas. Então, esse é um dos envolvimentos que eu estive ao longo dos 2 primeiros mandatos, e eu entendo, né, que é uma prática necessária e importante, Ivone. O que você acha? É importante, é uma prática necessária para a gente trabalhar e construir políticas públicas? Com certeza, Marcinha. Não só importante, quanto extremamente necessária. E aí a gente tem que perceber o que é político, dentro dessas políticas públicas, né? O que é política de governo e o que é política de mandato. Então, essas audiências públicas, essas conferências, elas precisam definir essas políticas de governo, porque quando uma política é para a população e ela torna-se política de governo, o mandato daquele prefeito, daquele governador, daquele presidente acaba, mas a política fica para a sociedade. E quando é uma política de mandato, o representante, né, faz, mas quando ele sai do mandato, a política vai junto com ele e a população fica à mercê, né, de tudo. Então, essas políticas públicas, elas precisam estar no PPA, na LOA, né, na LDO, para que elas sejam emancipatórias para a sociedade e não para garantir a reeleição, né, de pessoas que, às vezes, infelizmente, se ocupam do espaço para criar grupos, né, estratégicos, mas não para o bem da sociedade.
Marcos e Ivone, atualmente, né, nesse setor que vocês militam e são representantes, como é que está a realidade do município de Ji-Paraná em relação aos planos? Quais os planos, as ações, metas estão sendo cumpridas? As reuniões dos conselhos estão sendo realizadas? A sociedade tem participado? Tem sido, né, porque eu já participei num momento bem frutuoso desses espaços. Como que estão esses espaços hoje? Então, nós temos uma dificuldade da participação hoje da sociedade civil, principalmente nesses espaços de controle, né, como, por exemplo, o próprio conselho, né, nos conselhos. E aí, para ter a participação, né, num conselho, numa audiência pública, audiência pública nós temos quase nós não estamos tendo audiências públicas, né, para discutir. Ainda eu destaco aqui algumas audiências trazidas principalmente pela Vera, né, vereadora Vera Márcia. Mas a participação, outras audiências para discutir mesmo a questão de algumas políticas, planos, tá muito distante. Nós temos aí em construção, né, tivemos em construção, inclusive, na época você era vereadora, o plano de enfrentamento ao abuso e exploração sexual de criança e adolescente, né, o plano das medidas socioeducativas, o plano que também não caminhou foi o plano contra o trabalho infantil. Eu destaco a questão de alguns planos mesmo voltados para a infância, né, para infanto-juvenil e jovens, né? E agora a gente está pensando na questão do plano da primeira infância, né, que é uma discussão que é importantíssimo, que abrange todas as políticas públicas, né, de direito, desde a educação, a saúde, né, a assistência social, né, a cultura, o esporte. Então a gente está discutindo esse plano. E aí é importante que esses planos eles sejam discutidos na sociedade. Né? Às vezes o conselho, simplesmente só o conselho, ele constrói, né, o plano, mas se não tiver uma discussão, talvez levar para uma audiência pública, né, discutir isso em conferência, né, e as conferências nós estamos também tendo dificuldade, né, nesse processo, talvez essa retomada das conferências, né, em nível nacional, né, em nível estadual, em nível municipal, né, nós sabemos que teve uma parada muito, muito grande no governo anterior e, né, a gente está retomando essa participação. Para isso, né, é importantíssimo destacar esses planos no PPA, né, no PPA, na LDO, na LOAS, porque não adianta discutir planos de organização de um determinado grupo, né, se isso não tiver recursos dentro da PPA, dentro da LDO, dentro da LOAS, né? Então, isso é importantíssimo para se discutir dentro do processo de governo. Uma coisa que eu trago também fruto, né, dos mandatos anteriores da Márcia Regina foi a contribuição que ela deu para a alteração da lei municipal, né, do Conselho de Direito da Criança e Adolescente. Então a gente vê essa importância quando tem uma representatividade da Câmara de Vereadores junto nesse espaço, porque a gente sabe que quem vota a lei é a Câmara. E se tem um representante do Legislativo nesses espaços, eles vão conseguir acompanhar quais são as demandas e estar junto nessa proposição, né? Vai conversar, vai dialogar junto com as pessoas que realmente têm o conhecimento do assunto, né? E junto, né, não só o legislador, mas o grupo a qual ele está inserido vai ajudar ele a entender qual que é a demanda que está necessitando dentro daquela realidade, que foi no caso que você contribuiu na época, né, com a gente fazer essa alteração. A comissão de política pública já está um tempinho aí na construção de uma nova alteração, que há necessidade, a gente está vendo a necessidade, inclusive o Ministério Público está cobrando, né,
essa alteração, tanto, né, no capítulo onde fala sobre o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, a sua utilização, a do Conselho Tutelar específico já tem uma, mas vê também a necessidade, inclusive, do papel do CMDCA, né, a gente sabe que tem a legislação nacional, as resoluções do CONANDA, mas o município precisa também, né, diante dessa lei, ver qual que é realmente a sua participação dentro desse processo de escolha dos conselheiros tutelares. Então, a gente vê que a área da criança e do adolescente é muito abrangente, né? Não é só na área social, é na área da educação agora, essa cobrança, né, para a gente compor a comissão, para pensar o plano municipal da primeira infância. A gente vê que está faltando, né, os CMEs, né, os centros municipais para acolher essas crianças. Então, o Conselho tem essa demanda muito grande e, ao mesmo tempo, quando o Marco fala sobre a falta da participação da sociedade, é quando a gente vê, não só no CMDCA, como em outros conselhos, tornar-se representativo. E não só na área das entidades, não só na parte da sociedade civil, mas também na parte governamental. A gente vê que as pessoas vão representar os seus órgãos, vão representar as suas instituições. Então, a gente precisa se empoderar mais desses conhecimentos para a gente contribuir melhor para essas políticas públicas, né, e para a construção desses planos. Pois bem, o controle social, a participação popular, ela depende de todos nós. Então, vocês trazem aqui a importância das pessoas participarem. E quando eles chamam a atenção, né, de um mandato de vereador, de vereadora que atue, que participe, não é para fazer sozinho, é para também ser um elo de chamamento de pessoas para pensar as questões. Por exemplo, quando fala do plano da primeira infância, não é lá no gabinete a vereadora Márcia Regina trazer alguns apontamentos e trazer algumas sugestões. É chamar as pessoas envolvidas nessa temática para pensar juntos e estar junto, né? Porque da temática da primeira infância, o Plano Municipal de Educação também aborda. E a gente tinha que ampliar o plano municipal para atender creche de 0 a 3 anos. Então, a gente tem que ir lá no plano municipal e falar, opa, tem aqui uma demanda cá que vai atender isso aqui. Então, são essas conexões, essas transversalidades que um profissional da educação, como eu sou, né, militante na causa, que tem uma formação que possa contribuir nesses espaços de participação e controle social. Então, Marcos e Ivone apresentam várias questões aqui relacionadas a planos e que deve ser inserido no PPA, Plano Plurianual, na LOAS, na LDO, porque se não tiver dinheiro, a gente não resolve esse serviço. Então, não dá para dizer, né, os prefeitáveis que estão candidatos aqui no nosso município, dizer que vai fazer tal coisa. É preciso constar no plano esse recurso para que essa tal coisa seja desenvolvida, como o plano da primeira infância, atendimento à creche, ou cuidado à inclusão, o autismo e tantas outras demandas que nossa sociedade necessita. Nesse contexto, Marco e Ivone, para a gente finalizar essa nossa conversa, eu gostaria que vocês apresentassem, assim, dentro do que nós conversamos, o que vocês esperam de uma Câmara Municipal que vai assumir o serviço dia 1º de janeiro de 2025, espero ser uma das eleitas, né, compor esses 17, o que se espera de um vereador, de uma vereadora, e o que vocês esperam desta candidata e, né, nesse propósito de ser eleita no município de Ji-Paraná? Eu acho importantíssimo trazer que, né, acho que o primeiro passo é esse processo de fiscalização, né? Acho que a fiscalização dentro das políticas setoriais, né? Isso, trazer isso como foco. Eu trago o controle social, a gente destacou muito a questão na área de criança e adolescente, mas o controle social, ela abrange a todas as áreas, todos os setores, todas as políticas, né? Desde a educação, saúde, cultura. Então, eu acho que é importante destacar isso. E a questão, talvez, do processo organizacional
das leis, né, desses conselhos, Conselho Meio Ambiente, Conselho de Cultura, Conselho de Esporte, Conselho da Saúde, né, ver como é que está constituído. Claro que a gente sabe que existe, né, Conselho da Mulher, que é importantíssimo para a discussão, né, da política para a mulher, né. Eu acho que esse processo organizacional das leis, né, desses conselhos. E aí, a questão da organização dos planos, né? Plano que fortalece a política, né? Desde a criança, do adolescente, do jovem, esse processo mesmo de participação, principalmente trazer a juventude para participar desse debate também, né? E aí organizar o Conselho da Juventude, né? Trazer a questão da Conferência da Juventude para discutir em Paraná. Né, e aí, né, dentro desse processo também, destaco a participação e as audiências mesmo também para se discutir essas políticas públicas, né? As audiências desde da questão da educação do campo, né? Eu lembro que na época você também trouxe uma audiência, né, para discutir a educação do campo, né? Acho que foi a partir dali que se constituiu mais forte, né, esse processo da educação do campo. Isso também é um processo de discussão, né, desse controle social e participação social. E uma das respostas você já deu, né, Márcia, na sua fala anterior, que é estar junto com a sociedade. Eu senti que nos seus 2 mandatos anteriores você esteve junto, quando você promovia uma audiência pública, e como você falou, isso não surgia dentro do gabinete, não era, vou fazer uma audiência pública, né? Surgia de uma necessidade que você via participando de uma reunião de um conselho, seja da mulher, seja da juventude, né? Que na sua época a gente tinha todos esses conselhos que você conseguiu trazer, né? Quem já tinha lei, mas você conseguiu reestruturar. Então, você está junto. Uma outra coisa que você também fez foi mostrar o que você estava fazendo através, né, das avaliações do mandato participativo. E eu até comentava com você, talvez, né, caso você esteja lá e a gente está torcendo por isso, que essas avaliações elas aconteçam lá no bairro, né? A gente sente falta hoje das associações de bairro. Onde que estão as associações de bairro, que também é um instrumento de controle social, né, e participação popular. Então, a gente levar essa avaliação de mandato e também, né, essas demandas, colher essas demandas dentro do bairro, porque às vezes a gente está num bairro, mas a gente vive a necessidade do nosso bairro, mas será que no outro bairro é a mesma necessidade? Então, quando você está junto com as pessoas, quando você está junto com as organizações, é que você vai conseguir sentir as dores deles. Ufa, tem muito serviço aqui. Se eleita, né, em 2025, iniciamos o trabalho. Para ser eleita, faltam 27 dias, aí temos aí 2, 3 semanas para a conquista de votos. Então, a presença de todos vocês é muito importante para que a gente consiga estar juntos, né? Estar juntos, promover a avaliação do mandato. Marcos trouxe, e aí eu me comprometo. Eu me comprometo com o que vocês trouxeram, me comprometo com todos vocês que estão acompanhando esse podcast, que é a fiscalização das políticas setoriais. Aqui fizemos uma abrangência do setor da criança e do adolescente, mas Marcos citou tantos outros, saúde, educação, cultura. Inclusive eu fui autora de dois conselhos, né? O Conselho de Cultura e o Conselho de Esporte. Eu tive a oportunidade de ser coautora, né? Porque surge exatamente de estar junto da demanda e esse coletivo pertencente a esses grupos que trouxeram, então, essas questões para a gente. O processo organizacional dos conselhos, a organização dos planos setoriais. Então, são inúmeras as demandas que Marcos e Ivone nos apresentam em nome desta coletividade que discute e que tem o controle social e a participação popular como um dos mecanismos de construção e efetivação e fiscalização de políticas públicas. É por tudo isso e por muito mais que eu me tornei candidata a vereadora pelo município de Ji-Paraná.
e é com o seu voto, com a multiplicação do seu voto, que eu serei eleita. E aqui quero agradecer mais uma vez a presença de cada um e cada um de vocês que comenta, curte, compartilha este podcast, e agradecer com muito carinho a presença de Ivone Cristina e Marcos Gomes, um casal admirável, pais da Helena e da Maria Clara, e que estão aí, totalmente envolvidos nos mais diversos serviços. Alguma palavra a mais? Como disse no início, nós que agradecemos, né, por partilhar da vida com você, né? Então a gente partilha essa militância na causa social e em representar, né? Em representar uma parcela da comunidade onde a gente está inserido. E aí também agradecer, inclusive a gente não destacou, mas nós dois foi um dos incentivadores da Márcia, né, sair candidata, porque nós acreditamos no trabalho dela, né? A princípio era para a Ivone sair candidata, mas a gente viu que o momento talvez seria mais viável a Márcia, porque nós acreditamos e a gente viu o trabalho dela nos mandatos anteriores, né? Então nós conversamos com ela, né, e sugerimos. E ela está aí, né, colocou o nome dela à disposição, e porque nós também acreditamos e estamos junto com ela nessa caminhada. A gente só tem a agradecer. Obrigada, Marcos, obrigada, Ivone. E eu repito, não dá para votar apenas, é preciso, vocês me chamaram, eu aceitei o convite, vocês vão votar no 13013 e mais que isso ainda, vão participar deste mandato participativo em defesa da vida. Vem com a gente, vem 13013, comente, curta, compartilha e vamos juntos conquistar mais pessoas e fazer essa realidade acontecer no município de Ji-Paraná, no campo e na cidade.